A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Muito bem, amigos, cá estamos de volta com o nosso Tema Livre. Meu abraço à Ananda, que sempre nos acompanha. E há muito tempo eu não estava mais gravando sozinho o meu programa Tema Livre. Hoje, então, de volta aos velhos assuntos. Aliás, são muitos que eu quero trazer a vocês. O primeiro deles, até chamando a atenção, é para o futebol. Eu quase não converso sobre futebol aqui no nosso Tema Livre, mas hoje eu quero trazer uma informação do Internacional de Lages, que vai disputar a Série B do Campeonato Catarinense. O Inter iria disputar no dia 2 a primeira partida, foi antecipada para o dia 1º de junho agora. O primeiro confronto será diante do Concórdia, lá no estádio Domingos Machado de Lima. Força então para o nosso Internacional de Lages, que inicia aí o seu desafio, a sua caminhada em busca da conquista novamente da elite do Campeonato Catarinense de Futebol. Aliás, por falar em Concórdia e Internacional de Lages, eu lembro que nos meus tempos de RBS TV em Chapecó, eu narrava muitas vezes os jogos de futebol. E eu acompanhei uma partida lá em Concórdia entre o Concórdia e o Internacional de Lages. Lembro que o Inter venceu por 1-0, mesmo sendo lá no Domingos Machado de Lima, com o gol do Zé Melo, gol de pênalti de Zé Melo. 1-0 foi a vitória do Internacional de Lages diante do Concórdia. Naquele tempo eu morava em Chapecó, trabalhava na RBS e acompanhava os jogos na região toda. Havia também a Caçadorense, a Chapecoense, eram 3 times que disputavam a primeira divisão naquele tempo, na elite do futebol catarinense. Mas só uma recordação aí do nosso futebol naqueles tempos que a gente militava na imprensa aberta. Ainda falando de esportes, o apoio, aliás, bastante louvável a iniciativa dos organizadores da Festa Nacional do Pinhão, ao Beto Ode, da Gabi Produções, com relação ao apoio às Leoas da Serra para a viagem à Espanha, na disputa do Mundial de Futebol de Salão Feminino. As Leoas vão jogar diante do Atlético Navalcanaro, em Madrid, no dia 9 de junho, a primeira partida, e o jogo de volta em Lages, no Jones Minosso, no dia 23 de junho. Imaginem só que confronto, né? Valendo aí o título mundial de futebol de salão feminino. Se Lages conseguir esta conquista, vai ser uma das maiores glórias do nosso esporte dos últimos tempos, não tenham dúvida nenhuma. E se elas forem vencedoras, se Deus quiser, estarão levantando a taça no palco nacional durante um show nacional da Festa Nacional do Pinhão. Nós todos aqui, na maior torcida pelas nossas leoas, elas já nos orgulham muito, mesmo sem vencer este Mundial. Mas se vencerem, então, será realmente uma glória. Os jovens da CDL e da ACIL, jovens da CDL e da ACIL, estão com campanhas sobre os impostos. Nós entrevistamos, inclusive, o Adriano, da CDL, neste último programa, falando do trabalho deles com relação a estas campanhas dos impostos. Pois bem, neste final de semana, já então, a ACIL e a CDL estão com os seus jovens empreendedores mostrando para a população o quanto nós pagamos impostos neste país. É importante que isso realmente aconteça. As duas campanhas têm títulos diferenciados, mas o objetivo é o mesmo, ou seja, conscientizar a população. E uma das preocupações com relação a esta mostra dos grandes impostos aqui no Brasil, dos altos impostos, é, na verdade, a difícil aplicação, o retorno que a gente não tem com relação aos impostos, porque dificilmente essas campanhas vão ter a capacidade de conscientizar, talvez, os nossos governantes a diminuírem os impostos. É muito mais fácil eles aumentarem do que diminuir qualquer percentual. Mas, de qualquer maneira, o objetivo mesmo é mostrar que a falta de retorno realmente é o que mais preocupa o povo brasileiro e que mais preocupa esses jovens que estão com essas campanhas nas ruas. Então, nós vamos então dar valor a isso e
sempre que possível, estar divulgando esses dados, essas informações do quanto nós pagamos de impostos. E olha que não é nada pouco. Eu conversava agora há pouco aqui com o nosso amigo Laírcel e a Ananda sobre o posicionamento do governador, ex-governador João Raimundo Colombo. Todo mundo pensa que João Raimundo Colombo, depois que largou o governo, perdeu as eleições para o Senado, se acabou. Pelo contrário, muita gente não entende e não sabe, ou não percebe, ou não quer saber, não quer perceber. Raimundo Colombo foi considerado o melhor governador do Brasil na época em que ele estava na gestão. Só não vê quem não quer. De qualquer forma, eu faço uma defesa nesse sentido, porque ele é ainda um dos maiores líderes aqui do estado de Santa Catarina. Aqui mesmo em Lages, as pessoas tripudiam praticamente o nome de Raimundo Colombo, mas fora do Brasil, ele está sendo muito bem visto. Ele assumiu agora, esta semana, a condição de coordenador nacional da Fundação do Espaço... Aliás, ele nacionalmente, no partido, ele é o coordenador nacional da Fundação do Espaço Democrático do PSD. Isso nacionalmente, é um cargo extremamente importante dentro do partido. Mas agora, esta semana, ele foi convidado para fazer parte, nada mais, nada menos, do que o Conselho Político e Social da Associação Comercial de São Paulo, a maior cidade do Brasil, a maior capital do Brasil. Então, vejam bem a moral que Raimundo Colombo tem com o restante do Brasil, principalmente a capital. Menos em Santa Catarina, menos em Lages, as pessoas valorizam o nome do nosso líder, João Raimundo Colombo. Eu valorizo isso e faço questão de citar o nome dele nesse sentido, de chamar de nosso líder, porque ele é realmente o principal nome ainda da política catarinense pelo lado do PSD, do partido em que ele milita. Então tá aí, ele que faz parte então a partir disso e na ideia dele vai auxiliar na definição de caminhos para a defesa da livre iniciativa e das instituições democráticas. Neste evento participam lideranças, nesse espaço, nesta associação comercial, participam lideranças dos setores privados e público e que são autoridades nas suas áreas de atuação. Ele não vai ser remunerado pela função. Já na próxima segunda-feira, então dia 27, ele participa da primeira reunião lá em São Paulo, junto à associação comercial neste conselho. Tá aí. Interessante realmente essa posição em que Raimundo Colombo se colocou a partir de agora nacionalmente. Eu vou começar a falar com vocês o nosso assunto sobre a reforma administrativa aprovada pelos deputados nesta última quarta-feira, a reforma administrativa do governo do estado de Santa Catarina. Primeiro dizer que eu estou entendendo que o governador Carlos Moisés está hoje adotando uma postura um pouco diferenciada de como ele começou. Na verdade, no início, ele realmente parece que não dizia a que veio. Estava perdido, afinal de contas não imaginava que poderia ganhar as eleições, mas aos poucos ele foi se organizando, implantou as suas propostas, trouxe secretários de nomes, manteve alguns, inclusive do MDB, especificamente na área da Fazenda, porque até trocar uma pessoa nesse sentido e colocar outro do seu meio, enfim, poderia ser bastante complexo no andamento das finanças do governo do estado. Hoje, com esta reforma administrativa aprovada pelos deputados, ele conseguiu convencer todos os deputados, por incrível que pareça, foi por unanimidade a aprovação desta reforma, coisa que há muito tempo não se via dentro de uma Assembleia Legislativa. Havia sempre algum que o outro que tinha a rejeição com relação a este projeto. Embora muitos deputados colocaram lá suas emendas e também foram favorecidos, e a reforma, na sua essência, acabou sendo aprovada, então, por unanimidade. Realmente, uma coisa bastante curiosa isso tudo, de todos os deputados comungarem com estas mesmas ideias do governador. Dentre os principais pontos, eu quero trazer aqui para vocês, o projeto extingue 2 secretarias de Estado, 6 secretarias executivas, 2 autarquias, uma sociedade de economia mista e 5 conselhos, além das 20 agências de desenvolvimento regionais, que ainda estavam em atuação. E nesse conjunto das ações, das reformas,
resulta aí numa diminuição de 1/3 do total de cargos em comissão e funções de confiança e a extinção de 2.054 posições nessas condições, que vai gerar uma economia e valoriza, assim, os servidores públicos nos exercícios, nos postos de chefia do Executivo. Ou seja, muita gente vai perder os seus empregos, mais de 2.000 pessoas, e conforme ele diz, vai valorizar os próprios efetivos, valorizando eles em cargos de chefia. O que foi especificamente extinto? As 20 agências de desenvolvimento, então, Departamento Estadual de Infraestrutura, o DEINFRA, isso é uma preocupação, na outra hora eu quero conversar a respeito desse assunto. Departamento de Transportes e Terminais, o DETER, Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte, também a Secretaria de Planejamento, a Secretaria Executiva de Supervisão de Recursos Desvinculados, Secretaria Executiva de Assuntos Estratégicos, Secretaria Executiva de Gestão dos Fundos Estaduais, Secretaria Executiva de Habitação, Regularização Fundiária, Secretaria Executiva do Programa Rural. Enfim, está se reorganizando agora o Estado de Santa Catarina. Este projeto, então, deverá logo entrar em ação, assim que ele for sancionado, já deverá estar em execução. E a gente espera, então, que o governo do Estado de Santa Catarina se reorganize o mais rápido possível e possa, então, a partir deste 6º mês, que se inicia no dia 1º de junho, uma nova atitude por parte do governo do Estado de Santa Catarina para que as coisas possam evoluir numa celeridade esperada por parte da grande maioria que acabou votando, então, no governador Carlos Moisés. Diferente do presidente Jair Bolsonaro, que está sofrendo algumas derrotas no Congresso, e dentro deste processo, principalmente com relação à reforma da Previdência, entre outras necessidades nacionais, parece-me que a Câmara dos Deputados e o Senado não entendem que a necessidade é para o Brasil e não para o presidente da República. Comemoram qualquer derrota e sempre estão votando coisas contrárias aos interesses do Executivo, como se fosse o problema apenas do presidente da República. E o povo aí que fica esperando as boas ações, digamos assim, e as votações em prol da nossa cidadania, em prol do povo brasileiro, coisa que não está acontecendo. Enfim, uma hora ou outra a gente vai conversar melhor a respeito deste assunto aqui no nosso programa. Depois do intervalo, eu retomo com mais alguns assuntos para vocês. Até já! Nunca o homem inventará nada mais simples nem mais belo do que uma manifestação da natureza. Dada a causa, a natureza produz o efeito no modo mais breve em que pode ser produzido. Mensagem Transul, o seu transporte de todos os dias. Todos os meses você investe seu dinheiro no trabalho da LBV. Todos os dias, a LBV diminui o sofrimento de famílias em situação de pobreza. Hoje, você tem uma nova oportunidade de fazer o bem. Vamos juntos oferecer proteção a quem enfrenta o frio. Colabore lbv.org/diga sim. Tomar água pura é bom. Comer uma truta, isso é bom demais! É neste ambiente de água cristalina que a truta se desenvolve. A Belo Peixe produz o melhor filé de truta que você já viu. Além de deliciosa, a truta traz vários benefícios para você e sua família, como cálcio, fósforo, sais minerais e alta concentração de ômega 3. Filé de truta Belo Peixe. Sua família vai se apaixonar. Opa! Muito bem, estamos de volta então com o nosso bate-papo aqui do Tema Livre.
Mas eu sou um assíduo ouvinte de rádios e gosto de ouvir as informações. Mas às vezes entram algumas pessoas por telefone que falam algumas bobagens. E, obviamente, a crítica é mais dirigida à Prefeitura de Lages, ao prefeito Antônio Seron. Aí o cidadão diz que o prefeito não está fazendo nada. E, obviamente, já faz uma campanha para um outro pseudo-candidato, dizendo que esse candidato vai vencer de 50-0 e tudo mais nesse sentido. Então, são coisas dentro do rádio que a gente acaba ouvindo e os comunicadores deixam essa pessoa falar. Somente uma coisa que Seron fez e que eu acho que já é bastante importante para a sociedade é a recuperação da unidade de pronto atendimento, a UPA, ali atrás da nossa rodoviária. Se fosse somente esta obra, eu já estaria aplaudindo a iniciativa do prefeito. Obviamente tem muitas outras, e as pessoas que falam que não está fazendo nada é porque tem interesse político e outras coisas, e a gente não deve relevar. Só que falando no rádio, muita gente ouve e as pessoas mais desinformadas acabam acreditando. Aliás, o Seron era para estar hoje no nosso programa e não pôde, então de última hora acabou cancelando a participação dele aqui. Mas falando da UPA, esta semana a informação é de que a UPA está começando a ser aparelhada. Estão montando o restante da estrutura, como internet, telefone, aparelhos de ar-condicionado, cuidando desses detalhes para depois entrar com a mobília e os equipamentos que vão ser realmente úteis depois no atendimento à população. E nesta segunda quinzena de junho, provavelmente logo depois da Festa Nacional do Pinhão, começa a efetiva mudança do antigo pronto atendimento, o Tito Bianchini, para a sede nova. Então queremos crer que lá por julho, final de julho, tudo deva estar funcionando normalmente no novo prédio e a UPA, então esta unidade de pronto atendimento, em plena capacidade para a população de Lages e de toda a região. O prédio que hoje funciona, ali o Tito Bianchini, continuará com outras funções. Mas está aí uma boa notícia, nós temos então a UPA praticamente sendo inaugurada dentro dos próximos 2 meses, mais tardar. Eu quero entrar no assunto da política, e esse assunto é bastante criterioso, mas basicamente no campo das hipóteses. Eu gosto muito de trazer esta frase, política no campo das hipóteses, porque, em princípio, realmente é isso que ocorre. Não há nenhuma definição oficial sobre quem poderá ser o candidato a prefeito na cidade de Lages no ano que vem. Obviamente, precisamos ainda aguardar até o final deste ano para que os desfechos políticos comecem a ser alinhavados. E eles só vão realmente ter os desdobramentos oficiais a partir de 2020, nos primeiros meses, ali março, abril, para que as campanhas efetivamente comecem a ganhar corpo. Mas mesmo assim, nós sabemos que tem já pessoas atuando como pré-candidato ou como pseudo-candidato. É o caso do vereador Jair Júnior, por exemplo, que faz uma política diferenciada, ou seja, ao invés de ele trabalhar projetos, entre outras coisas, ele só pega o que há de errado na prefeitura. Agora tem adotado as redes sociais com os seus vídeos, mostrando todos os pontos negativos que ele encontra com relação à prefeitura do município de Lages. E assim por diante. Eu não vou citar aqui o que ele vem dizendo, porque eu estaria fazendo também propaganda. Mas enfim, Jair se coloca como pré-candidato a prefeito. É um jovem de 24 para 25 anos, né? Tem a formação em Direito e pensa em suceder Antônio Seron. Por isso, então, ele que é do partido de Antônio Seron, que é uma coisa extremamente curiosa, ele é contra o próprio partido e contra o próprio prefeito. Então a ideologia dele está realmente errada em estar no PSD. A curiosidade é que o próprio Seron, o ex-deputado Gabriel Ribeiro, entre outros, deram um grande apoio para ele se eleger vereador. Assim que ele se elegeu, ele já mudou de comportamento e acabou ficando contra o partido, contra os seus pares, dentro inclusive da Câmara de Vereadores e contra o próprio prefeito que é do seu partido. Mas faz parte da tática dele em desmobilizar as ações da prefeitura para se sobressair e, quem sabe, então, garantir a sua candidatura a prefeito em 2020. Outro jovem dentro da Câmara de Vereadores é o Lucas Neves, o vereador do Progressistas, que também está pensando em ser candidato a prefeito. O Lucas foi candidato a deputado estadual, teve uma votação expressiva de mais de 20 mil votos,
por pouco não se elegeu, foi, depois do Márcio Machado, o candidato que mais somou votos e por pouco realmente não se elegeu. Em terceiro veio Gabriel Ribeiro, e se não fossem esses grandes nomes terem participado dessas eleições, talvez Lages tivesse, neste momento, 2 deputados estaduais. Mas os votos acabaram sendo, então, absorvidos pelo Lucas, pelo Gabriel e pelo Márcio Machado. Então, esses 3 praticamente polarizaram as eleições de Lages, tendo como vencedor o Márcio. Então, o Lucas é outro jovem que está também pensando em ser candidato a prefeito em 2020. Por falar em jovem, nós temos que citar o nome de Samuel. O Samuel é o secretário de Assistência Social e Habitação do município de Lages, está fazendo também de tudo para aparecer cada vez mais. A gente observa no Instagram, ele está sempre no Instagram, nas redes sociais, e ainda tem um programa de rádio aqui na cidade de Lages, onde ele faz entrevistas. Se tornou entrevistador, um secretário entrevistador, e assim fica projetando cada vez mais o seu nome. Pensa ele, quem sabe, em suceder Antônio Seron. Não sei se, no campo das hipóteses, Samuel já não esteja sendo realmente preparado para suceder Antônio Seron, que é, teoricamente, o principal ainda nome para buscar a reeleição a prefeito aqui da cidade de Lages. Eu que trabalhei com o Seron no primeiro ano de governo, ele sempre disse que não tinha mais interesse em ser candidato a prefeito, que o objetivo dele era ser prefeito da cidade de Lages e nos primeiros 4 anos e depois então se aposentar e cuidar da vida. Seron já está perto dos 75 anos e quer ficar mais próximo da família, de seus netos, enfim, dos filhos e esquecer de uma vez por toda a política, coisa que a gente não sabe. Então, no campo das hipóteses, ele ainda é o principal nome para a reeleição do PSD nestas eleições de 2020. Já os partidos do PSDB e do MDB, ainda não há nenhum nome específico. No MDB, talvez o Mushuê Rampel, ex-secretário de Meio Ambiente aqui da cidade de Lages, que hoje está trabalhando lá em Balneário Camboriú, na defesa civil daquele município. Não em Balneário, não, em Camboriú, na defesa civil daquele município, e também está sempre nas redes sociais de Lages, para que ninguém esqueça. Então a gente não esquece o nome do Mushuê Rampel. O PSDB, que é o Ninho Tucano, nós tínhamos antes o nome de Roberto Amaral, mas houve aí então uma mudança, foram extintos todos os processos contra aqueles dissidentes do PSDB, o Monarim, vocês lembram, o Pinheiro e tudo mais, que estavam sendo processados para que fossem expulsos do partido. Pois esses processos foram extintos e o Ninho Tucano agora ficou mais povoado, né? Ou seja, o Pinheiro, o Monarim, entre outras pessoas, estão de volta e quem sabe alguém deles possa postular aí uma candidatura a prefeito. Monarim e Luiz Carlos Pinheiro estão tentando retomar a presidência da executiva municipal do PSDB. Com relação ao Márcio Machado, ele já falou aqui numa entrevista recente que não vai ser candidato a prefeito, vai terminar o seu mandato de deputado estadual e vai querer mostrar o seu trabalho, então, na Assembleia Legislativa e futuramente ele pensa, sim, em ser candidato. Um outro nome que nós já conversamos, inclusive, aqui no nosso programa foi o da deputada federal Carmen Zanotto. Eu estou praticamente acertando ou dizendo que Carmen Zanotto será candidata a prefeito aqui do município de Lages, ou a prefeita aqui do município de Lages, para dissolver todas essas ideias destes jovens políticos sem experiência que querem gerir um município do tamanho da cidade de Lages, coisa que nos preocupa de qualquer forma. Nós entendemos que a renovação é importante, mas esses jovens são jovens demais e talvez a gente tenha uma preocupação com a falta de experiência, se bem que se eles depois forem muito bem assessorados, poderão até fazer uma grande gestão. Mas Carmen Zanotto é um dos grandes nomes para ser prefeita da cidade de Lages. E aí, então, dissolver esses projetos desses mais jovens, como eu acabei dizendo. Enfim, tudo no campo das hipóteses. Nós ainda não sabemos exatamente o que vai acontecer, mas vamos deixar rolar. Esses nomes estão na praça, nós vamos avaliando devagarinho e lá por 2020, em meados de maio, junho, a gente já vai ter praticamente a certeza de quem estará à frente nas eleições de 2020. E tem mais um fato de que
há possibilidade de o Congresso aprovar a prorrogação dos mandatos dos prefeitos e dos vereadores por mais 2 anos e, assim, unificar as eleições federal e as municipais. Isso eu torço para que aconteça. Tá bom, minha gente? Um grande abraço. Se Deus quiser, na próxima semana estamos de volta com mais um Tema Livre. Até lá.